Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a segunda parte da aula de História sobre a Revolução Francesa, a aula da semana 9, no dia 2 de julho de 2020, tá? Revolução Francesa, segunda parte. Onde nós paramos? Nós paramos, né, lá na aula passada, no momento em que o rei Luís XVI, ele tenta fugir da França, para se aliar lá ao seu sogro, né, que era o rei absolutista lá da Áustria, se aliar a ele e a outros monarcas absolutistas da Europa para tentar voltar para a França e desmanchar ali, né, o processo revolucionário. Como ele e a família dele foram reconhecidos na fronteira ali com a Áustria, eles foram presos e o rei, né, vítima de uma fúria popular, acaba sendo condenado ali à guilhotina. Dentro dessa fase que a gente chama de convenção nacional, o que acontece? Acaba a monarquia, né, no dia 22 de setembro de 1792, a república ela é proclamada na França, tá? O rei é preso, acusado de traição e acaba sendo guilhotinado aí, né, em janeiro do ano seguinte, de 1793. O terceiro estado efetivamente assume o poder na França. Forma-se a Convenção Nacional, né? E essa Convenção Nacional ela é dividida em três grupos políticos: os girondinos, que ficavam na direita ali do parlamento, da Convenção Nacional. Esses girondinos representavam os interesses dos ricos, da alta burguesia. Do lado esquerdo ficavam os jacobinos, que representavam os interesses dos pobres, né, dos proletários, dos camponeses, dos burgueses pobres, e ficavam à esquerda ali da convenção, do parlamento, e no centro ficava a planície, que era um grupo, né, sem posição política definida, que ia ali para o lado de quem estava ganhando. Os termos políticos que a gente ouve sempre, né, a todo momento, na TV, nos jornais, na internet. Esquerda, direita, esses termos políticos, eles têm origem lá na Revolução Francesa, né, devido a essa posição aí que os jacobinos ocupavam na esquerda e os girondinos ocupavam aí na direita aí do parlamento, da Convenção Nacional. Esse sistema republicano ele exigiu uma nova constituição para a França, né? Obviamente uma constituição republicana que a república aí ficou incumbida de elaborar, tá? Após a morte do rei na guilhotina, que eu trago uma foto de uma guilhotina para vocês, os jacobinos entram no poder, tá? Eles vencem lá os girondinos e se inicia na França uma fase que ficou conhecida como o terror. Por quê? Os jacobinos, ao invés de governarem para o bem, né, para defender os interesses das camadas mais pobres da população, como eles defendiam lá no princípio, eles acabam prendendo e julgando e condenando à morte na guilhotina mais de 40 mil pessoas em menos de um ano. Então, a morte, né, por guilhotina dessas mais de 40 mil pessoas acabam caracterizando aí o governo, a República Jacobina, como um regime de terror. Apesar disso, eles criam um ensino público e gratuito, abolem a escravidão nas colônias francesas e tabelam os preços dos alimentos. Só que devido, por causa do terror, eles perdem a popularidade e por causa de um golpe, que ficou conhecido como golpe de 9 Thermidor, os jacobinos perdem, saem do poder novamente e os girondinos entram. Como eu já falei para vocês, mesmo com o apoio dos girondinos, em janeiro de 1793, diante de uma multidão, o rei Luís XVI ele é condenado à guilhotina, e é guilhotinado aí em praça pública, como mostra essa figura aqui que eu estou trazendo para vocês. Posteriormente, a rainha, a esposa dele, a Maria Antonieta, também é morta na guilhotina aí pelo governo dos jacobinos. Após o golpe, do 9 de Thermidor aí, a alta burguesia ela entra no poder, através dos girondinos, e essa nova fase da
Revolução Francesa, ela é conhecida como diretório, ou seja, ela fica conhecida como diretório e o poder é exercido, né? O poder executivo é exercido por um grupo de 4 representantes da alta burguesia. Cinco pessoas, perdão. Uma nova Constituição é promulgada, né? Volta o voto censitário, que é aquele voto em que a pessoa tem que mostrar que tem uma determinada renda para poder votar, e o diretório também, né? O governo dos girondinos, ele não consegue, porque a situação da França ela já vinha lá do caos. Desde 1788, um ano antes do início da Revolução, esse caos se agravava a cada dia, a crise econômica e a corrupção também pioravam e aumentavam, e a falta de alimentos pioravam também, né, com o passar do tempo. Como o governo do diretório não consegue controlar esse caos aí que acontece na França, o que ocorre? Um general, né, um jovem general, né, que estava no exército, o Napoleão Bonaparte, ele consegue colocar ordem na casa, digamos assim, né? E ele consegue controlar os ataques internos, ou seja, toda aquela revolta da população que estava passando fome, desempregada, ele consegue contornar essas revoltas internas da França, e ele também consegue controlar os ataques que a França estava sendo ameaçada, porque as monarquias absolutistas de fora, como a Prússia, a Áustria, elas queriam invadir a França para poder restaurar a monarquia absolutista. Então, em 1799, após passar pela Assembleia Nacional Constituinte, após passar pela República, após passar pela Convenção Nacional e o governo dos Jacobinos, após passar pelo Diretório, ou seja, após mais de 10 anos de revolução, e a França imersa num tremendo caos econômico e social, sofrendo revoltas internas e a pressão, né, das monarquias absolutistas externas para invadir a França, surge o Napoleão Bonaparte ali, né, esse jovem general do exército. Ele dá conta de controlar tanto os problemas internos quanto os problemas externos. Ele ganha muito apoio popular e ele acaba conseguindo aí dar um golpe no diretório, consolida a República Burguesa, né? E ele aplica esse golpe que ficou conhecido como Golpe 18 Brumário. Nisso, ele derruba o diretório, né, e institui o consulado, onde, teoricamente, ele governaria ao lado de mais 2 cônsules. Isso teoricamente, porque na prática, como nós vamos ver a partir das próximas aulas, o Napoleão acaba governando sozinho aí, e 5 anos depois ele mesmo se proclama imperador da França, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da Revolução Francesa. Dúvidas que vocês tiverem, nós estaremos à disposição no plantão da quinta-feira, ok? Um abraço a todos.